Olá, sejam bem-vindos à nossa quarta aula de Laboratório de Máquinas Elétricas. Hoje aprenderemos na prática 2 a ligação do gerador de corrente contínua em autoexcitação shunt. Antes de começarmos a falar da nossa prática de hoje, vamos lembrar, fazer uma breve revisão da aula passada. Na aula passada, nós aprendemos como funciona a geração de campo de uma máquina CC. Então, essa primeira figurinha aqui representa a criação de campo. Vimos que no princípio de funcionamento de máquinas, quando uma espira está girando entre um campo magnético, o que acontece? Quando essa espira gira, ocorre variação de fluxo magnético. E na armadura surge alguma coisa, e essa alguma coisa se refere à tensão induzida. Então, quando criamos um campo correto entre os enrolamentos de armadura, há uma criação de linhas saindo de um polo ao outro. A criação correta é quando ligamos a saída do enrolamento da bobina 1 aqui em norte, na entrada do enrolamento da bobina em sul. Ao ligarmos uma fonte de tensão aqui, nós temos a criação de um campo correto. E esses polos, através da prática anterior, jogando limalha de ferro no papel, a gente consegue ver a interação ali de atração. Ocorre a linha saindo do sul indo para o norte. É isso que a gente consegue ver. A gente não consegue identificar quem é o norte e o sul, mas a gente consegue ver a interação de atração. Mas, no entanto, ao ser conectado inversamente, existe uma repulsão do fluxo magnético por conta da polarização inversa, e as sapatas polares elas passam a ter a mesma polaridade. Então, quando isso ocorre, não existe fluxo passando aqui. Então, existe a interação de repulsão. As linhas de força elas tendem a se repelirem. Uma vai para um lado e a outra vai para o outro. Existe uma força de repulsão. Podemos dizer, quando então ligamos um equipamento, temos a criação de um campo magnético criado pelas bobinas de campo da máquina. As bobinas de campo na máquina se encontram nas sapatas polares, esses enrolamentos aqui, ó. Na máquina real, que no caso estamos estudando é o gerador, temos o enrolamento AB, que é a armadura que fica girando, e o enrolamento CD, que é o enrolamento de campo. Se houver algo nesse gerador que faça essa espira rodar aqui dentro, nos terminais A e B, nós conseguimos tirar ali e medir uma tensão. É uma pequena tensão devido ao magnetismo residual. Isso acontece na prática. O magnetismo residual ele faz com que exista uma pequena tensão induzida na armadura, nesse ponto aqui, A e B. E esse fenômeno ocorre devido ao material das sapatas polares serem feitos de material ferromagnético e eles aderem à propriedade magnética, né? Então, quando nós ligamos lá, sem intervenção nenhuma, sem colocar nenhuma fonte ligando diretamente, simplesmente conectando o motor na entrada de um gerador, nós obtemos uma saída nos terminais desse gerador, uma saída de tensão pequenininha, variando ali entre 10 e 12 volts. Isso é por causa do magnetismo residual existente nas sapatas polares. A vista aqui frontal de uma máquina real é essa daqui. É óbvio que eu não posso falar para vocês que existe somente uma espira, porque a característica de uma máquina CC é a existência de várias bobinas, vários espiras, vários enrolamentos aqui. O seu rotor é totalmente bobinado. Mas para entendermos, eu deixei aqui essa figurinha da vista frontal dessa máquina aqui. E nós podemos perceber nessa máquina algumas partes, mas eu vou reforçar, essas partes da aula passada. Assim, nós temos o estartor, que é a parte parada da máquina, que é toda essa superfície que nós conseguimos enxergar.
E esse material da máquina, ele é feito de ferro magnético, ou seja, ele é um material de fácil magnetização, isso tudo para ajudar também na criação do campo magnético. A bobina, que são os enrolamentos, elas são colocadas sobre os estatores e esses enrolamentos é conhecido como enrolamento de campo, e esses seus terminais são identificados como os terminais C e D, que são os enrolamentos de campo. Lembrando que esses enrolamentos, eles são conectados em série. A gente não consegue visualizar aqui nessa figurinha, mas atrás dela são conectados. Ele tem essa ligação aqui, ó, para haver uma magnetização das sapatas polares, né? Haver uma criação de fluxo correto para haver interação e não interação de repulsão. O material dessas bobinas aqui, esses enrolamentos, é feito de cobre. Ao aplicarmos, então, uma tensão CC contínua, aqui, igual fizemos na aula passada, nos terminais desses enrolamentos, temos uma circulação de corrente, gerando um campo devido à lei de Ampère. Dessa forma, é magnetizado o estator da máquina, ou seja, temos a orientação dos polos norte e sul, por isso que há uma atração e não repulsão. No rotor, que é a parte que roda, nós temos aqui a representação de uma bobina apenas. Essa bobina aqui que a gente está vendo na vista frontal é a entrada e a saída, é essa espira aqui, ó, como se fosse. Então, ela está entrando aqui, dando a volta lá atrás no rotor e voltando, né? Se nós analisássemos assim em 3D. Assim, nos terminais das espiras são conectados um par de segmentos, apresentado aqui, ó, em azul. Tá vendo que aqui tem uma abertura? Esse aqui em azul é o comutador. Lembrando da aula passada que a função do comutador é comutar a saída CA em CC. Eles giram com o rotor para fornecer tensão a eles, né? E é colocado em contato com as escovas, que é aqui representado em vermelhinho, né? Aqui está um lado, do outro lado a gente não consegue visualizar, mas ele também tem esse ponto. E é nesse ponto aqui que é a saída da armadura, é o ponto A e B que nós visualizamos nessa figura tradicional aqui da nossa teoria. As escovas, elas são contatos, né, fixos, deslizantes, que fazem contato com quem? Com o comutador. É daqui que é tirado a tensão, no ponto A e no ponto B. Esses contatos, eles são feitos de grafite ou carvão, que são materiais condutores e macios que podem ser desgastados. Então, quando há um desgaste, você consegue trocar por uma outra escova, né? E, portanto, né, na nossa figurinha aqui, nós conseguimos ter 4 contatos. Esses 4 contatos representam A e B e C e D, reforçando novamente A e B está no rotor da máquina, então ele representa a armadura. E o C e D, os enrolamentos de campo. E numa máquina fechada, a sua carcaça tem essa esquema de ligação e são ali que são feitas as conexões. Então, daqui da máquina toda fechada, nós temos essa vista aqui, ó, o enrolamento de campo e o enrolamento da armadura. Na prática, eu tirei até uma foto lá no laboratório para a gente conseguir visualizar que de fato isso ocorre. Então, nós temos aqui, ó, a armadura e o enrolamento de campo. São essas duas ligações que vamos utilizar aqui, né? São desses dois pontos. É muito importante a gente saber distingui-los. Então, pessoal, sabendo da existência desses dois enrolamentos, um de campo e outro de armadura da máquina CC, vamos à nossa aula de hoje, né? Gerador CC shunt autoexcitado. Mas antes de falarmos, né, como que é a ligação shunt, vamos entender como funciona a excitação de campo. Os geradores CCs recebem seu nome de acordo com o tipo de excitação de campo utilizado.
Primeiro, quando o campo do gerador ele é fornecido ou excitado por uma fonte CC independente, separada, com, por exemplo, uma bateria, ele é chamado de gerador de excitação independente. Quando o gerador fornece a sua própria excitação, ele é chamado de gerador autoexcitado. Então, quando a existência de fonte, ele é independente. Quando não é, ele é autoexcitado. Se seu campo estiver ligado em paralelo com a armadura, ele é chamado de gerador shunt ou de derivação. Alguns livros vocês podem ver escrito derivação. Saibam que é a mesma coisa, ligação em paralelo. Essa ligação vocês estudaram, é a ligação shunt. A ligação shunt é feita como? Ligando em paralelo os terminais A e B com C e D. Uma ligação bem simples. E o circuito equivalente que vocês estudaram ou estão estudando é esse daqui. Lembrando que talvez vocês não, no circuito que vocês estão acostumados, não tem esse NF, mas esse NF aqui simplesmente é o número de espiras da bobina do campo. Para vocês saberem que aqueles enrolamentos ali são as espiras mesmo. RF é a resistência do campo em paralelo. RA é a resistência da armadura. E EA é a tensão gerada na armadura. Se você ligar esses terminais aqui e em cima de A e B, você terá a tensão do terminal, de saída, VT, tensão do terminal. E IL? IL é a corrente que vai para a carga. Corrente L é corrente load, de carga. Só há existência dela quando tiver uma carga conectada aqui. Se não tiver carga conectada, não existirá essa corrente, o circuito está aberto. Então, nós temos essa representação aqui do circuito anterior, onde nós podemos tirar, né, as seguintes equações. Que a tensão de armadura ela é igual a K, que é uma constante, vezes o fluxo magnético da máquina, vezes o quê? A velocidade da máquina. Então, se o fluxo variar, a tensão varia. Se a velocidade variar, a tensão também varia. K não varia porque ele é constante. VT é a tensão do terminal em cima da carga, né? É o que? É a tensão da armadura menos a tensão aqui dessa resistência, menos IA vezes RA. E a corrente F, ela vai ser igual à tensão do terminal vezes essa resistência RF. A corrente IA, se vocês olharem o sentido dela aqui, ela está saindo, né, da armadura, da tensão de armadura, chegando nesse ponto ela se divide. Ela vem para cá e vai para a carga. Então, nós temos uma divisão. Então, IA ela vai ser a soma da corrente F e da corrente L. Se o gerador estiver a vazio, quer dizer que não tem carga, essa corrente L ela é igual a zero. Então, portanto, IA é igual a IF. Na prática, se nós não ligarmos, né, nenhuma carga, o gerador estiver rodando a vazio, nós temos o eixo do gerador conectado na prática, né, a um motor para fazer com que ele gire o seu eixo ali. E nós conectamos os terminais, né, C a A e D a B. Por quê? O circuito equivalente de shunt está em paralelo. Então, nós ligamos os enrolamentos. Então, nós temos a figura tradicional teórica que vocês estão acostumados, que é a representação da ligação simples, né, das espiras, e nós estamos conectando elas em paralelo. E essa ligação aqui é a ligação que eu consegui o desenho virtual. Eu simplesmente peguei um fio e liguei esse ponto aqui, ó. E desse ponto eu vou tirar a tensão. Eu não estou colocando carga, não estou colocando nada. Vou medir quem? Vou medir a minha corrente, para eu saber a corrente que está passando no meu circuito. A minha corrente IA. E eu vou medir a tensão. A tensão de quem? A tensão no outro terminal, para eu saber se há uma existência de tensão aqui sem carga nenhuma. O que acontece se o meu campo realmente ele é autoexcitado? E a montagem prática da anterior, né? Nós temos aqui a foto
da prática que eu fiz no laboratório, onde nós temos aqui, ó, eu estou ligando o meu motor é essa peça que está aqui, conectada no eixo dele com o eixo do gerador, e por isso que ele é trifásico, meu motor é trifásico, ligado ao eixo do gerador, só liguei em paralelo, né, esses terminais aqui, ó, dessa figurinha, é essa ligação que eu fiz, e estou ligando o meu amperímetro, reparem o fio aqui, ó, vindo no meu amperímetro, e ligando quem? Vou ligar meu voltímetro aqui, eu não liguei ele não. E nós temos essa ligação aqui, ó. Lembrando que o amperímetro ele deve estar em série e o voltímetro em paralelo. É muito mais fácil medir tensão do que corrente. Mas lembrem sempre, a corrente ela sempre deve estar aberta, tá? Para você não fechar curto. É essa ligação que temos aqui. Mostro para vocês aqui à frente, no próximo slide, a gravação da aula prática real. Vamos verificar na prática a máquina autoexcitada shunt em funcionamento. Primeiramente, eu conecto as 3 fases do motor trifásico que irá fornecer movimento mecânico ao eixo do gerador CC. E dessa forma, nós conseguimos agora observar os terminais de campo e os terminais de armadura do gerador e vamos conectá-los em paralelo. Note que o conector branco faz uma das conexões, a outra será conectada ao amperímetro para saber o valor da corrente de campo ou de armadura, que neste caso elas são as mesmas, pois não há conexão com a carga. Lembrando que a conexão do amperímetro é feita em série, onde se deseja medir a corrente. Então, eu estou conectando lá em série. Agora, vamos utilizar o multímetro na sua configuração para medir tensão CC, nos terminais AB ou CD dos enrolamentos. Então, ao acionar o motor, o gerador ele entra em funcionamento e reparem que a corrente de campo ou armadura, né, está subindo no amperímetro até se estabilizar num valor de 0,6 amperes. A tensão da armadura, eu estou medindo lá, ela corresponde a 203 volts, conforme a gente consegue ver. Isso ocorre porque a polarização do campo está condizente com a polarização do magnetismo residual. Ocorrerá então uma soma e, em consequência, a alta excitação da máquina. No entanto, se invertermos igual estou fazendo agora, a conexão do enrolamento de campo, a tensão residual existente no campo se contrapõe ao fluxo magnético, gerando assim uma excitação na máquina ou diminuindo drasticamente a tensão da armadura que está em paralelo com o campo, fazendo com que a tensão gerada fique em torno de 6 volts, conforme a gente consegue visualizar ali na máquina. Ou seja, nesse caso, não conseguimos a alta excitação da máquina. Essa conexão está errada. Vejamos agora a síntese da nossa aula de hoje. Vimos que o campo shunt ele está conectado em paralelo com o circuito de armadura, de modo que a tensão de excitação é aplicada sobre ele. Seu funcionamento é através do magnetismo residual, que é o magnetismo existente no ferro da máquina. Quando a armadura gira, os condutores cortam as linhas de força do magnetismo residual e criam uma tensão de excitação. Mas, no entanto, conforme vimos na prática, se invertermos as conexões do enrolamento do campo, a tensão residual que existe no campo ela se contrapõe ao fluxo e acaba zerando assim a excitação da máquina ou até mesmo diminuindo a um ponto que a tensão é pequena. Como vimos, chegou lá a 6 volts. E quando isso ocorre, não conseguimos excitar de forma correta a máquina. Então, a tensão de excitação cria uma pequena quantia de fluxo de corrente nas bobinas de campo shunt. Essa pequena corrente aumenta o número de linhas de força e os condutores de armadura. A tensão de saída da armadura aumenta à medida que a corrente de campo shunt aumenta, mas para a tensão de saída chegar ao máximo pode demorar alguns segundos. Nesse ponto, o núcleo polar do campo shunt é saturado. Vale lembrá-los que todo material, toda máquina, ela possui um limite
Então não adianta eu ficar alterando sempre a corrente de campo de modo a tentar aumentar a tensão ou até mesmo ficar variando o fluxo, tentar aumentar ou até mesmo variar a velocidade da máquina, porque nós sabemos que existe um limite de saturação. Chega a um ponto que a tensão ela não aumenta mais, ela não. Se você tentar aumentar, ocorrerá uma sobrecarga e você pode danificar o seu gerador. Bom, deixo aqui para vocês as referências da aula de hoje. E se ficou alguma dúvida, pode entrar em contato comigo. E espero que vocês tenham entendido. Até a nossa próxima aula.